Olá, boa noite. Contagem regressiva para o início da vacinação contra o coronavírus no Brasil. A previsão é de que a imunização comece na próxima quarta-feira. Na edição de hoje você vai ver qual a diferença entre as doses que serão disponibilizadas no país e a briga na justiça entre estados e governo federal para que não faltem agulhas nem seringas. Já receberam alta os idosos que foram esfaqueados em Cariacica. As vítimas foram surpreendidas em uma casa, dentro de casa, por um homem que estava sendo perseguido. Ele acabou assassinado dentro da residência após esfaquear os idosos. Estudante de medicina é detido no sul do estado. Ele utilizava um carimbo com o CRM da esposa e atendia a população em um posto de saúde, mas acabou denunciado por um vereador da cidade. E a polêmica na seleção do IFES. O Ministério Público Federal recomendou a suspensão do processo seletivo. Alega que fere o princípio da igualdade. A seleção está sendo feita por análise de histórico escolar e também sorteio. Tudo isso e muito mais você confere agora no TN2. Expectativa para vacinação contra o coronavírus no país. A imunização deve finalmente começar na próxima quarta-feira. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante uma reunião virtual com 130 prefeitos. O nosso repórter Yuri Demuner tem mais informações sobre esse assunto ao vivo. Todo mundo quer saber, não é isso, Yuri? Boa noite. Boa noite, Isabela. Notícia boa, né? Boa noite para quem está em casa também. Enfim, o dia D e a hora H da vacina estão marcados. De acordo com o ministro da Saúde, já na segunda-feira os estados e municípios começam a receber as doses da vacina e na quarta-feira da semana que vem já vai ser possível vacinar a população. Pazuello fez esse anúncio hoje, durante uma reunião com 130 prefeitos de todo o Brasil. Esse cenário é apontado como mais otimista porque tudo depende do próximo domingo agora, dia em que a Anvisa vai decidir se libera ou não as doses da Coronavac e também da vacina de Oxford, a AstraZeneca. Se alguma delas for liberada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo tem até 5 dias para começar a vacinar a população. Então está marcado para quarta-feira da próxima semana, 3 dias depois da decisão da Anvisa. A secretária de Saúde de Vitória participou da reunião junto com o prefeito. Ela também falou sobre o cronograma de vacinação aqui na capital. Vamos acompanhar a fala dela. O cronograma é que a partir da aprovação pela Anvisa, prevista para este final de semana, nós iniciemos a vacinação na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro. Lembramos que o grupo contemplado nessa primeira etapa são os idosos que vivem em instituições de longa permanência, os profissionais de saúde que estão à frente da assistência à Covid-19, a população indígena aldeada e os idosos acima de 75 anos. Vale reforçar que a previsão é que essas doses cheguem em quantidades fracionadas e isso será importante para a condução das etapas. Sendo assim, as primeiras vacinações elas serão realizadas nas instituições de longa permanência e nos hospitais. A partir da chegada de novas doses, nós completaremos a primeira etapa, que é prevista para 32 mil pessoas, e assim iremos avançar as próximas etapas. Tá aí o cronograma da capital de Vitória, da capital do estado, né, aqui a cidade de Vitória, #VemVacina. Mas diante dessa expectativa pela chegada da vacina, né, surge sempre uma polêmica que está sendo criada aí sobre a eficácia, né? As pessoas estão discutindo muito, principalmente a da Coronavac. Isso porque ficou uma dúvida aí na divulgação dos resultados da eficácia. Mas o correto é que a vacina evita que a pessoa infectada vá para o hospital. Simples e direto. A pessoa que tomar a vacina não vai evoluir, a doença não vai evoluir, o coronavírus não vai evoluir. Quem explica melhor isso é a pesquisadora Etel Maciel. Vamos acompanhar também. Na Coronavac, o grupo que tomou a vacina teve uma redução de 50%, quer dizer, pela metade, a chance
de ter qualquer sintoma, qualquer sinal, sintoma, uma dor de cabeça, uma febre, um mal-estar. Então, sintomas muito leves, reduziu pela metade, as pessoas não tiveram esse sintoma leve. E na AstraZeneca, reduziu em torno de 60% para a chance de ter esses sinais e sintomas muito, muito leves. Tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, elas se mostraram muito, muito importantes na redução da hospitalização. Então isso é muito importante, porque a gente reduz o número de pessoas que precisam ir ao hospital, que precisam de ser entubadas e que, infelizmente, pode vir a falecer. Nós precisamos de pessoas vacinadas, porque se as pessoas ficarem sem se vacinar, a chance do vírus continuar circulando e a gente continuar nessa pandemia é grande. E as polêmicas não param por aí, gente. Tem uma outra para a gente explicar aqui. Hoje, o governo do Espírito Santo rebateu o Ministério da Saúde após o Ministério afirmar que o Estado não tem insumos suficientes para vacinar a população capixaba. O Ministério chegou a mandar um ofício para o Supremo. Então, o governo federal teve que protocolar um pedido também no STF para evitar que o governo federal pegue os insumos que já foram comprados junto às empresas fabricantes daqui pelo Espírito Santo. A Secretaria de Saúde afirma que já temos cerca de 1.700.000 agulhas e seringas e que o Estado já tem um outro acordo com uma outra fabricante para comprar mais 6 milhões. O governo federal estaria meio que querendo furar esse acordo entre a empresa e o Estado do Espírito Santo para poder ficar com as 6 milhões de agulhas e seringas. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir a questão. Polêmica, 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 mas temos data para a vacina acontecer aqui no país, né, Isabela? Tô doido para receber ela logo. Eu volto com você no estúdio. É verdade, Yuri. Todos nós estamos na expectativa. A notícia é muito boa, que a gente abre o jornal com esse sorriso, com essa notícia muito importante. A gente vem acompanhando essas notícias diariamente, né, dos casos de coronavírus. Então, graças a Deus, agora a gente tem uma data, quarta-feira que vem. Até porque, gente, o número de mortes continua crescendo aqui no Espírito Santo. O subsecretário de Estado de Meio Ambiente morreu vítima da Covid-19. O subsecretário Ronald Vanderlei Mignoni tinha 53 anos e estava internado desde o dia 27 de dezembro. Ronald era responsável pelos assuntos administrativos e financeiros da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Ele estava internado em um hospital particular de Vila Velha e chegou a fazer uma publicação em suas redes sociais lamentando o fato de ter contraído o vírus. Afirmou que estava se sentindo muito mal com os sintomas e que não era para as pessoas subestimarem a doença. Olha, infelizmente ele não foi o único que perdeu a vida devido às complicações do coronavírus. Nas últimas 24 horas, 31 pessoas morreram aqui no Espírito Santo. 1.818 novas pessoas se infectaram somente de ontem para hoje. Temos, portanto, aqui no painel Covid essa dimensão da doença. Até o momento, 271.041 pessoas já foram contaminadas, 5.450 pessoas morreram e quase 252 mil venceram esta batalha para a Covid-19. O governador Renato Casagrande divulgou em uma rede social que o estado vai disponibilizar 30 leitos de UTI para atender pacientes com Covid provenientes do estado do Amazonas. Segundo o governador, a partir desta madrugada já é possível receber os pacientes. Ele ainda afirmou que este é um momento de solidariedade e união dos estados em prol das vidas. O Amazonas, gente, está à beira de um colapso, está transferindo seus pacientes para outros estados. E o governo de lá vai ainda decretar um toque de recolher à noite para tentar evitar o avanço do contágio da Covid. A família do inspetor penitenciário baleado durante um assalto no Morro do Moreno, em Vila Velha, confirmou que ele está sem os movimentos das pernas. Rodrigo Figueiredo continua internado e hoje recebeu uma homenagem de familiares e amigos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Familiares, amigos, colegas de trabalho, todos se reuniram na tarde desta quinta-feira para orar pela vida do agente penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, de 40 anos. O João é inspetor, trabalhou por 5 anos com Rodrigo, enaltece as qualidades do amigo. O Rodrigo é um cara muito extrovertido, cara, um cara sempre de bem com a vida, o cara que você não vê ele reclamando de nada, resmungando, murmurando.
É um cara que sempre foi proativo em ajudar o próximo. Depois que ficou sabendo o que aconteceu com o Rodrigo, o dia de trabalho do inspetor não foi o mesmo. Todos que estão aqui, todos os amigos que conhecem ele, estão nesse sentimento de angústia e tristeza. Enquanto a oração, que também era uma homenagem, acontecia do lado de fora do hospital, amigos filmavam tudo. A oração foi uma surpresa. Enquanto os amigos faziam aqui, ela era transmitida ao vivo pelo celular. Lá no quarto, na UTI, a mãe mostrava para ele a homenagem, a surpresa que foi feita pelos amigos. A gente, é claro, não pôde ter um vídeo da reação dele, mas ele fez questão de enviar um áudio contando tudo que ele sentiu ao ver que é tão querido pelos amigos e familiares. Se a família precisar, o que vocês precisarem, pode contar com a gente, né, meu irmão? Melhoras, que Deus te abençoe. Queria agradecer muito, do fundo do coração, todo o amor e o carinho que vocês estão tendo por mim. Obrigado. Fiquem com Deus e a força de vocês só me joga mais para frente para vencer essa batalha. O agente penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, de 40 anos, tinha acabado de fazer um rapel no Morro do Moreno quando foi surpreendido por bandidos. Os criminosos viram que o agente estava armado, levaram a pistola dele e atiraram. Rodrigo foi baleado nas costas e desde o último domingo, dia do ocorrido, está internado na UTI do Hospital de Urgência e Emergência. Nesta quinta-feira, a polícia prendeu 2 envolvidos. Eles estavam nesta casa, no bairro Campina Grande, em Cariacica. Pedro Henrique Gomes Oliveira, de 20 anos, teria confessado que atirou no agente. Ele teria dito que Rodrigo teria reagido ao assalto. O segundo envolvido, Tiago Francisco Cristo, de 18 anos, confessou que estava com a arma do agente, que foi encontrada dentro de um colchão numa casa em Vila Velha. Um familiar que não quis se identificar confirmou que Rodrigo está assim, sem os movimentos das pernas, mas que ele responde a estímulos da cintura para cima, no pescoço, nos braços e também no ombro. Olha, gente, uma vaquinha virtual foi criada para levantar recursos e assim ajudar a família do Rodrigo a fazer as mudanças necessárias em casa, também para ajudar nas despesas quando ele tiver alta. Um estudante foi encaminhado à delegacia após se passar por médico em Atílio Vivaco, no sul capixaba. O estudante de medicina de 40 anos trabalhava no lugar da esposa, que é contratada pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele atendia pacientes no posto da comunidade de Córrego da Fama, que é no interior do município, e usava o carimbo com o CRM da esposa. O caso veio à tona após um vereador receber diversas denúncias e gravar um vídeo flagrando o estudante atuando no posto de saúde. A Polícia Militar deteve o falso médico e na delegacia ele assinou um termo circunstanciado por exercer a profissão sem autorização legal, mas foi liberado. A Prefeitura diz que já iniciou um procedimento para afastamento da médica em caráter temporário para poder apurar os fatos. O Ministério Público Federal do Estado pediu a suspensão do processo seletivo dos cursos técnicos do IFES. Os critérios para ingressar no Instituto estão sendo questionados. Será por sorteio e também através de análise de notas. Para os interessados em estudar no IFES e fazer um curso técnico, tem que ficar atento ao processo seletivo, que esse ano está diferente por conta da pandemia. Dessa vez, a seleção vai ser através do histórico escolar e também por sorteio. É isso. Esse ano, né, diante da excepcionalidade que nós estamos vivendo, o IFES precisou pensar em outra possibilidade, né, então, de aplicar a prova tradicional de todos os anos e vamos fazer um processo seletivo em 2 modalidades. Por análise de histórico escolar, para um determinado público, para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, e por sorteio para os cursos concomitantes e subsequentes, e ProEja, que é o público da educação de jovens e adultos. Por ano, o processo seletivo do IFES é disputado por cerca de 20 mil candidatos. Esse ano de 2021, eles vão disputar mais de 3.500 vagas. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de fevereiro, de forma online. Mas quem não tem acesso à internet pode ir até algum campus do IFES. Os alunos vão inserir no sistema as notas das disciplinas do 6º, 7º e 8º anos. A média, o sistema fará a média ponderada e fará, então, a classificação conforme as notas dos candidatos. Não é cobrada nenhuma taxa para participar da seleção e as vagas estão divididas em 3 editais.
cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos concomitantes e subsequentes ao ensino médio e cursos ProEja para jovens e adultos. Ainda não foi definida uma data para o início das aulas. Já o calendário de matrícula será publicado junto com o resultado do processo seletivo. Então, tem que ficar atento ao edital e ao site. Nos editais também tem um e-mail, também tem um número de telefone que o candidato pode fazer contato, tirar suas dúvidas com a comissão do campus. Olha, para o Ministério Público Federal, a adoção desses critérios viola um princípio da isonomia e desprestigia o ingresso pelo mérito, resultando prejuízo aos estudantes e à sociedade. O critério de sorteio transforma o acesso ao ensino público em prêmio de uma loteria. Na mesma ação, o MPF quer saber se há a possibilidade da realização de provas presenciais com os devidos critérios de segurança ou não presenciais por meio de sistemas tecnológicos. A instituição tem 72 horas para se manifestar a respeito. A seguir, você confere aqui no TN2, meia tonelada de fio de cobre roubado foi apreendido em Vitória. A gente volta bem rapidinho. Estão na cadeia 3 suspeitos de matar um agente socioeducativo em maio do ano passado na Serra. O crime teria sido motivado por uma desavença há quase 10 anos. Aikson Motim da Conceição, de 27 anos, João Emanuel da Conceição, de 23 e Luiz Henrique Ribeiro Dias, também de 23 anos, são, segundo a polícia, os responsáveis pela morte do agente socioeducativo Washington Luiz de Oliveira, de 37 anos. O crime aconteceu no dia 14 de maio do ano passado, no bairro José de Anchieta, na Serra. Washington levou 2 tiros. Chegou a ser socorrido para o hospital de urgência e emergência, mas acabou não resistindo. A polícia apurou que o crime foi motivado por vingança, devido a uma desavença que ocorreu 10 anos atrás, quando o agente era dono de um lava-jato frequentado por policiais. Isso estaria atrapalhando o comércio de drogas na região. O Maikson, armado com um revólver calibre 38, se dirigiu ao lava-jato do Washington e ordenou que ele fosse fechado, pois estava atrapalhando o seu comércio de drogas. Na ocasião, o Washington e o Maikson entraram em luta corporal. O Washington conseguiu desarmar o Maikson, tomar o seu revólver calibre 38 e expulsá-lo do lava-jato. De acordo com a polícia, o Washington foi vítima de um crime planejado. Olheiros o estavam observando e assim que ele entrou no bairro, esses olheiros avisaram aos criminosos. Naquele momento, o João se dirigiu até a escadaria, próxima à residência dos parentes do Washington, e ficou esperando ele sair com o carro da residência. No momento em que ele saía, o João entrou na frente do veículo e efetuou 2 disparos de arma de fogo. Segundo as investigações, 5 meses antes da data do assassinato, os mesmos criminosos tentaram matar o agente socioeducativo. Na ocasião, ele estava numa festa também no bairro José de Anchieta, junto com a família, e quando os criminosos chegaram ao local, o agente já havia ido embora para casa, frustrando assim a ação dos assassinos. A polícia concluiu que Luiz Henrique foi o responsável por avisar aos assassinos. Maikson foi o mentor da ação. E o primo dele, João, foi o que efetuou os disparos. Quase meia tonelada de cabos de cobre furtados foram apreendidos em Vitória. O material foi encontrado por agentes da Guarda Municipal após uma denúncia. Uma pessoa viu o momento em que os fios eram colocados em uma caminhonete perto da Ponte da Passagem. Por meio do cerco inteligente, os agentes conseguiram abordar o veículo na Avenida Marechal Campos. Além do material furtado, também foram apreendidos cerca de R$ 1.200 em dinheiro. 3 homens e uma mulher foram detidos e encaminhados à delegacia. A seguir, olha só o que aconteceu durante uma prova de trânsito. Como ficou a aluna? Eu te conto já, um instante só. Susto durante uma prova de trânsito no Caparaó. Olha só onde que o carro foi parar. O veículo, dentro do veículo estava uma mulher que tentava tirar a carteira de habilitação. Ela acabou perdendo o controle da direção ao fazer uma curva e o carro desceu um barranco, só parou após atingir o muro de um depósito de gás. Por sorte, o local estava desativado e ninguém ficou ferido. Esse caso, gente, aconteceu em Ibatiba. Devido ao acidente, a aluna, claro, acabou sendo reprovada na prova de trânsito. E o prejuízo estimado pelo dano ao carro e também ao muro foi calculado em pelo menos R$ 10.000. Prejuízo alto, né?
Bom, a gente encerra o TN2 de hoje, agradecendo a sua companhia, desejando uma boa noite. Amanhã a gente está aqui de novo para mais notícias do Espírito Santo. Boa noite, até amanhã.